Eu vou te mostrar uma maneira bem simples de resolver essa questão aqui do Enem 2022, utilizando apenas alguns conceitos de dinâmica e a segunda lei de Newton. Nós vamos analisar duas situações. A primeira é um carro colidindo com uma parede de pneus, e a segunda, esse mesmo carro com a mesma velocidade colidindo com um material que vai deformar. Ambos, eu quanto esse segundo que deforma, colocados para absorver, amortecer esse impacto. E aí, a questão vai te perguntar sobre essas duas situações, qual que vai ser a força média em cada uma delas e o que vai acontecer com a energia dissipada. Então vamos pro papel, que eu vou te explicar que você só precisa saber segundo a lei de Newton, e depois eu vou até te falar que tem como você resolver essa questão sem fazer nenhuma conta, mas para isso você vai ter que estar muito confiante e muito preparado, beleza? Fica aqui comigo que você vai acertar na hora da sua prova. Na primeira situação, o carro vai estar vindo com uma velocidade VI e vai colidir com os pneus e vai voltar com uma velocidade VF, que em módulo ela vai ser menor que a VI. E aí eu coloquei aqui como eixo menos x, como se aqui fosse o zero e aqui fossem os valores negativos de x, né? Menos 1, menos 2, menos 3, e para lá fossem os positivos, que não vai ter nenhum no caso, porque não vai vir para cá. Isso é o que acontece com os pneus. E no material que deforma, a questão fala pra gente que ele vai parar. Então vai vir com essa velocidade VI, e depois a velocidade final vai ser VF. O que você tem que pensar? Se tem variação de velocidade, note que aqui ela muda de direção e aqui também ela vai variar em módulo de direção aqui também. Essa variação, ela foi causada por uma força. Vocês lembram da inércia? Lembra do que eu falei pra vocês, que pra você mudar o estado de um corpo em termos de velocidade, você vai ter que fazer uma força. É como se, tenho preguiça. Então, se um corpo tá parado e eu quero movimentar ele, eu tenho que fazer uma força. E se o corpo tá em movimento retilíneo uniforme, sem atrito, sem nada, eu tenho que fazer uma força também. E aí você pensa que a aceleração mede a variação de velocidade no tempo. E notem, variação vetorial. Se aqui a gente tivesse o mesmo módulo que VI, ainda assim ia ter uma variação vetorial por conta dele estar mudando de direção, tudo bem? Então, ΔV sobre ΔT. E essa aceleração aqui, ela vai entrar na força resultante, que é a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. E a massa, ela vai ser constante aqui nesse carro, tudo bem? Vai ser o mesmo carro, então a mesma massa. Portanto, a força resultante, ela vai ser diretamente proporcional à aceleração. Para a gente analisar qual força vai ser maior, a gente vai ter que analisar qual que é a maior aceleração. E basta calcular a variação de velocidade que vai ter nesses dois. Na primeira, então, a velocidade final menos a velocidade inicial, esse é o delta, né? Final menos inicial, pela variação de tempo. Eu vou deixar assim porque o tempo vai ser o mesmo. Aí fala que fica maior o tempo, quando eles colidem aqui, maior do que seria se colidisse com uma parede, porém, é o mesmo tempo nesses dois. E isso daqui, a gente pode escrever como VF mais menos VI. Por quê? Menos VI é só eu pegar esse vetor aqui e eu inverter ele, tudo bem? Vai ser isso aqui que a gente vai ter. VF mais menos VI por ΔT. Ai, professora, eu não tô entendendo essa confusão. Calma que depois eu vou colocar um valor numérico aqui para ficar mais tranquilo. Aí nessa segunda aqui, VF menos VI mais VF é zero. Então a gente vai ter só o menos VI, que é só esse vetor aqui. Qual é maior, qual é menor? Se você ainda não sabe, e eu sei que é muito comum vocês confundirem isso quando não tem tanto costume, vamos colocar valores aqui pra gente entender um pouco a situação. O VI é maior em módulo, ele pode ser 4 e o outro pode ser 2. E colocando aqui, você vai ter uns 6 metros por segundo ao quadrado. E aqui a mesma lógica, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui, ali vai ser maior em módulo, portanto, a força resultante vai ser maior na barreira de pneus. Onde a aceleração é maior, a força resultante é maior. Aqui, ele vai de menos 4 até 0, usando o referencial que eu estabeleci do eixo para cá. Esse é o menos x, aqui é o 0, e aqui vai sendo menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E aqui ele vai de menos 4 até menos 2. Seria mais ou menos isso aqui. Acho que assim fica melhor de enxergar do que aquela bagunça que eu fiz lá embaixo, beleza? Aqui eu tinha errado, perdão, viu, pessoal? Se você ficar com dúvida de, por que é o módulo, é isso daí. E agora sobre a energia. No primeiro sistema, parte da energia vai se conservar como energia cinética. Ainda vai ter velocidade, como a gente viu aqui. Não vai ser tudo dissipada, porque uma parte vai voltar como cinética. Agora, no outro caso, não tem energia cinética, porque a velocidade final é 0. O que acontece? Toda a energia ela foi para o meio, ela foi utilizada para deformar o material. Outras maneiras, por exemplo, em energia sonora, ela foi dissipada. Resposta: a força é maior na colisão com a barreira de pneus, que é onde a gente tem maior aceleração, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Qual é o jeito de você pensar isso sem fazer conta? Eu não falei pra vocês da inércia, que a gente precisa de uma força pra gente conseguir mover um corpo, e quanto maior a massa, maior essa força. Como a gente vai precisar de força para causar mudança de velocidade, você pode só pensar que no primeiro caso, a força vai ser o suficiente para mandar ele de volta.
porque ele vai sair com uma velocidade. E no segundo caso, não vai ter como, simplesmente ele vai parar. A força vai ser insuficiente para mudar a velocidade do corpo. Então esse é um jeito de pensar sem fazer conta, mas eu recomendo que você faça as contas, perca um tempinho nisso, porque aí você tem certeza que não vai errar, tudo bem? Perdão de novo pelo errinho que eu fiz ali no desenho, se ficar alguma dúvida deixa pra mim nos comentários e obrigada por assistir o meu vídeo, espero que eu tenha te ajudado.